Um papo diferente. Um papo informativo. Um papo legal. Um papo na língua da gente. Está no ar, Papo Cast. Papo Cast. E é isso aí, tá no ar, PapoCast de hoje. Galera ligadinha aqui no 107.5. Se você tá aí no trânsito, já manda pra gente onde você tá aí. Comenta comigo aqui no 3332-1075, tá bom? Manda lá. E seguinte, tá valendo ainda o combo do Labrasa pra você, tá bom? Pra você que participar aí com a gente. Super combo top. Tem lá no meu status do WhatsApp. Tá lá no Instagram, gente. Tá lá no Instagram. Certinho, story pra você acompanhar lá. Como que é o hambúrguer do Labrasa? Tá lá, corre lá, PHSBFM, tá bom? Vai aparecer aqui no vídeo também. Corre lá que tem pra você, beleza? E ó, seguinte, eu já estou aqui, na minha frente, ele, gente, que é mestre em neurobusiness e administração, professor com mais de 9.200 alunos formados, CEO ali do Transformatória, a maior escola de habilidades sociais do sul do Brasil, Everson Barbosa, tá aqui comigo no estúdio da Sara Brasil e nós vamos conversar sobre essa habilidade social que é tão aclamada, não é mesmo, Everson? Tudo bem? É verdade. Tudo bem? Boa noite. Que legal estar aqui com você. É sempre um prazer poder conversar sobre um assunto que é a minha vida, né? Eu amo fazer isso, eu adoro esse trabalho porque ele tem um poder de transformação gigantesco na vida das pessoas. Então você que é ouvinte aí da Sara, fica ligado porque as dicas que a gente vai falar e as coisas que a gente vai comentar podem de verdade mudar a sua vida para sempre, assim como mudou a minha e mudou a vida desses mais de 9.200 alunos que a gente tem pelo Brasil e fora do país, né? Show de bola, show de bola. Emerson, a gente passou aqui o currículo, mas a gente sabe que todo mundo começa de algum lugar, todo mundo passa perrengue, todo mundo vive a vida, né? Porque a vida é assim pra todo mundo. Meu irmão, me conta pra mim, fica redundante, mas me conta aí, como que foi isso? Como é que foi essa trajetória? Como é que você chegou hoje até construir o Transformatória, a entender que era isso que deveria ser feito? Certo. Então, olha só, eu sempre gostei muito de comunicação, desde pequeno eu percebia que eu conseguir algumas coisas por ter uma comunicação ali legal em alguns momentos. Só que em contrapartida, eu percebia também que em alguns momentos eu me travava, eu não conseguia me comunicar adequadamente, não conseguia me comunicar direito e eu percebi que isso atrapalhava em alguns momentos da vida, né? E eu lembro que quando eu era adolescente ali, nessa fase de você conhecer as pessoas, de você ir pro mercado de trabalho, de você fazer, enfim, coisas de crescimento pessoal e profissional, como eu, ao mesmo tempo que era zoeiro ali com os meus amigos, ao mesmo tempo também não conseguia me relacionar com pessoas que eu considerava importante, pessoas de um outro nível social, porque a gente era muito pobre, muito humilde. E aí eu percebi que tinha essa dificuldade, né? Só que, por uma sorte, enfim, por uma situação da vida, eu fui trabalhar no McDonald's. E aí no McDonald's, né, aquele trabalho super operacional e tal, só que chegou um momento que a coisa financeira começou a pegar pra gente. E agora, né? Ganhando muito pouquinho, aquela coisa toda. Eu lembro que na época a gente ganhava R$180. Olha aí, cara! R$180 e tal, né? E aí era um salário relativamente baixo para aquilo que eu fazia. Só que daí, entrando na fase de adulto, entrando meus pais separados, aquela coisa de ter que contribuir, ajudar em casa, essa coisa toda. E aí eu fui buscar, né, outras coisas, outras possibilidades. Isso aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba mesmo. Aqui em Curitiba. Para alavancar financeiramente a família e também os projetos e sonhos que eu tinha, né? E aí eu percebi que as pessoas só me davam um emprego, ou só me ofereciam emprego, ou só surgiam oportunidades na área de restaurante. O cara trabalhando no restaurante, trabalhando no McDonald's, perfeito, ele vai servir para isso. E aí eu conversei com algumas pessoas que eu considerava pessoas de sucesso, inteligentes e tal. E aí todo mundo falava, cara, você não tem faculdade, você não é uma pessoa brilhante, não é bonito, não é isso, não é aquilo. Você vai ter que ser vendedor. Eu, cara, vendedor? Eu não sei vender, eu tenho vergonha, eu não sei fazer, né? E aí, eu fui buscar coisas nessa área e todas as entrevistas que eu fazia, as pessoas diziam, mano, você é muito quieto, você é muito tímido, não vai dar pra você fazer. Até que um dia surgiu uma oportunidade, e eu lembro que a minha mãe tinha uma coisa que ela falava na minha cabeça, assim, que pra eu
ter sucesso, ou parecer ter sucesso, eu tinha que trabalhar numa empresa que fosse, que usasse gravata. Olha só que coisa interessante. Olha, a empresa que usa gravata é porque você é bom, de sucesso. é top. Né? E aí eu tinha um vizinho, o nome dele era Douglas, e aí ele falava assim, olha, você tem que procurar um trabalho numa empresa que é multinacional. Eu não sabia direito o que significava isso. Era bem isso. Mas daí o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar no McDonald's, aconteceu. Porque Sim. era de gravata e era uma empresa multinacional. Só que eu não sabia que, de fato, isso não era bem o sucesso que eu imaginava ter, né? E bem o que sua mãe também falava, né? Exato. Eu falei, olha, mãe, eu acho que nesse ponto aqui a senhora errou, não é bem assim. E aí eu fui buscar outras oportunidades. Até que eu vi um dia no jornal, assim, na época que a gente buscava emprego no jornal, as pessoas que... A maioria que tá ouvindo a gente talvez não lembra dessa época, né? Mas antigamente, como é que a gente procurava emprego? A gente entrava no jornal, Gazeta do Povo, enfim, classificados, e ia lá buscando, né? Oportunidades. Aí quando eu via restaurante, eu já virava a página. Que, né? Não quero esse negócio. Até que eu vi uma oportunidade que dizia assim, ó, empresa multinacional na área de educação, contrata pessoas sem experiência. Pronto. E aí eu peguei e fui, né? Cheguei lá, olhei um prédio chique, assim, bem lá no centro e tal. Subi, conheci e tal. Daí tinha várias pessoas. Quando eu cheguei lá, sério, eu fiquei muito constrangido. Porque eu vi as pessoas se apresentando, se preparando, aquela coisa toda. E quando eu cheguei, falei, cara, eu não tenho nem condições de fazer isso. Aí eu, em vez de passar pelo processo seletivo, eu fui pra casa e não quis saber daquilo. Só que aquilo ficou me perseguindo, né? Eu falei, cara, eu não posso, eu preciso vencer isso. Como é que eu tenho vergonha de falar com pessoas? Como é que eu não... Eu nem sei se a oportunidade era pra mim ou não. E aí eu meio que deixei quieto. E aí fui procurar, né? Oportunidades novamente. Fui nesse mesmo anúncio, numa outra oportunidade. Aí quando eu cheguei lá, a gente ficamos uma semana treinando, aquela coisa toda. Era um pouquinho diferente o processo, né? Eu achei que ia assinar minha carteira, essa coisa toda. Mas a gente ficou lá uma semana treinando. Aí chegou na sexta-feira. Olha, gente, o negócio é o seguinte. Vocês vão pegar uma maletinha, mala assim e tal. Na época era na Enciclopédia Barça. Sabe o quê? Você lembra da Enciclopédia Barça? Sei. Vendedor de enciclopédia, imagina. Exatamente. Nossa. Aí pega lá uma pastinha, vai vender enciclopédia. Eu falei, cara, mas assim, eu não tenho que falar com ninguém, eu não ligo. Eu falei, não, o negócio é o seguinte, fica tranquilo, porque você vai pegar essa pasta, você vai falar tudo isso que você aprendeu, só que você vai começar com seus amigos. Então, converse com seus amigos, daí você vai vender pra eles, vai mostrar pra eles o que é, como é que funciona, e você vai vender com certeza. Eu falei, gente, mas eu não sei nem falar direito. Como é que eu vou fazer? Eu vou vender, né? Aí, o que eles falavam, né? Eles falavam, não, mas pros teus amigos você não precisa. É só você apresentar que eles vão comprar. Só que tem um detalhe, gente. Amigo de pobre é pobre. E aí, não compra enciclopédia, gente. Eu sei porque eu cresci pobre. É assim, não compra enciclopédia. Aí eu chegava na casa dos meus amigos e eles, cara, meu, você não é nem inteligente, você quer vender livro. Você quer vender um livro que custa o preço de um carro popular. Que na época uma Barça custava o preço de um carro popular. Sei lá, hoje se a gente trazer para os dias de hoje, uns 30, 40 mil reais, né? Um valor absurdo. E aí você, cara, você acha que vai dar certo esse negócio? E eu fiquei uma semana ali, fui na casa dos amigos, mandei mensagem, que é aquilo que a gente faz, né? E as pessoas davam muita risada, assim. Falaram, cara, puxa vida, Everson, volta pro McDonald's, porque não vai dar certo esse negócio. Aí eu peguei e voltei lá pro escritório e falei com a psicóloga. Eu falei, olha, desculpa, mas esse negócio não dá pra mim e tal. E aí ela falou, tem uma alternativa. O pessoal que vende muito, eles vendem fora de Curitiba, porque o Curitiba é o povo mais difícil, eles não recebem em casa, aquela coisa toda. E tem um grupo saindo segunda-feira pra Rondônia. Pra Rondônia, mas como que é? Então, você vai ficar no hotel lá e tal, essa coisa toda. E aí fica no hotel, né? Lá você vai bater porta em porta, aquela coisa toda que você já sabe fazer e vai vender. Lá os caras vendem muito. Daí eu peguei e falei, tá, vou falar com a minha mãe. Eu tinha na casa dos 18 anos, mais ou menos. Falei com a minha mãe e eu falei pra minha mãe, eu vou ficar num hotel. A minha mãe falou, hotel? Pô, então assim, legal. É boa mesmo, deve ser chique esse negócio. Show. Aí eu não sabia direito o que era, né? Ela falou assim, não, é um lugar muito legal, muito chique, você vai ficar lá e tal. Aí eu peguei, falei, vamos então. Arrumamos a mala, isso na sexta-feira pra segunda-feira. Tá, vamos pra Rondônia. Aí cheguei lá na Barça, né, pra fazer o processo e tal, pra fazer a viagem. Chegamos lá, cara, nós estávamos em 4 pra ir
num Celta daqui pra Porto Velho. Meu Deus. Aí eu falei, gente do céu. Eu levei uma mala grande assim. Aí o gerente falou assim, cara, não tem como você levar isso aí. Faz uma sacolinha aí, pra ser mais importante. E leva. Só que você tem que levar, né, uma camisa e um terninho, pelo menos. Sim, no mínimo terno. Daí eu olhei pra minha mãe, aquela coisa... E agora? E agora? Tá, ok, vamos. Daí... Entramos no carro, cara, 3 dias, dia e noite, né? Aham. A gente saía do carro assim, meio torto, assim, meio esquisito. Tá? Não, mas não tem nem como. Sai no formato do carro, né? Sim, você chegava assim. Cara, um negócio surreal. Chegamos lá em Rondônia, aí tinha mais gente do Brasil inteiro, tinha mais ou menos umas 20, 25 pessoas. Vamos ficar no hotel. Chegamos no hotel, aí olhamos, tinha um prédio grande, assim, branco. Daí o gerente falou assim: a gente vai ficar por aqui. Eu falei, mas isso aqui é hotel? Daí ele falou, não, esse aqui é um hotel. Daí eu achei estranho, né? Porque eu não conhecia, mas daí a mulher falou assim, não, mas isso aqui não é um hotel, isso aqui é um hospital. Ele me deixou quieto. Quando a gente foi fazer o check-in, chegamos lá, era um hospital mesmo. Só que era um hospital da FUNAI desativado. Olha Nossa. que loucura. Aí a gente chegou lá, um ambiente meio estranho. Não tinha cama no hotel, tinha maca. Então, quando a gente entrou, eu lembro que uma mulher falou assim, não, eu não vou ficar aqui. Meu Deus, isso aqui é um hospital indígena. Como imagina que, né? E a mulher, ela acreditava em espírito, essas coisas. Ela falou, não, eu tô vendo aqui, gente, aqui tem espírito de índio e tal, que morreram. Meu Deus do céu! Aí, falei, cara, que roubada. Só que a gente não tinha muita escolha. Uhum. Eu liguei pra minha mãe e tal. Daí minha mãe, e aí, como é que tá? Mãe, tá ok. Eu não queria deixar ela preocupada, né? Filho único e tal, essa coisa toda. Daí ela pegou e falou, não, beleza, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente foi. E resumindo, a gente ficou lá no hotel. Ficamos lá uma semana. Cara, pensa um monte de coisa ruim, assim, no sentido de não poder ligar ar-condicionado. Era do lado de um clube de forró. Nossa! E lá enfim, em Porto Velho, pelo menos na região norte e nordeste, o pessoal gosta muito de forró, né? Sim, Só que eles gostam a nível de ficar até as 3 da manhã e som alto todo altos, dia. Sem lei de silêncio, essa coisa não existe. Não tem. Eu lembro que a gente dormia assim. Dormia no ritmo já, né? Dormia, cara. Dormia no ritmo do calypso. Aí, ficamos lá uma semana, 2 semanas e nada. Desses 20, metade foram embora. 3 semanas, ficou eu e mais 5. Aí a gente decidiu fazer o que eles chamam de fazer colégio, né? A gente ia visitar colégio, porque a gente não tinha vendido nada e tal. Uhum. E eu lembro que um dos diretores falou assim, gente, vocês não estão vendendo, vocês vão passar fome, tá acabando a ajuda de custo, era uma ajuda de custo relativamente pequena. Uhum. O que vocês vão fazer? Vamos fazer colégio. Fizemos colégio, fomos em colégio. Aí a gente visitava os colégios, distribuía um monte de papel, assim, eles pintavam, a gente pegava, levava pro hotel e fazia como se fosse uma exposição. Uhum. Chegava lá na exposição, mostrava para os pais, dizia que o filho dela tinha sido selecionado pela Unesco, pela ONU, fazia toda uma história. Toda uma história. Gente, tem coisas que a gente faz na vida que a gente não se orgulha, né? Não, a gente pede perdão depois. Meu Deus do céu. E a gente via as pessoas entrando e falar, meu Deus, vamos vender. Resumindo, não vendemos nada. Ninguém vendeu. Aí todo mundo meio que falou, cara, isso aqui é uma roubada, não dá certo. Deixa quieto, essa coisa toda. E aí um rapaz decidiu treinar a gente. Ele falou, vou treinar vocês, como é que faz? Ele pegava, eu chegava, olha, faz assim, assado. Me mostra como é que você apresenta. Uhum. Ele fez com com outro. Aí quando chegou na minha vez, eu peguei e mostrei, né? Falei, olha, a Barça é uma excelente enciclopédia. Eu não sabia falar direito. E serve para você fazer mamografia, para você fazer trabalhos e tal. Ele falou assim, viu? O que você falou aí? Eu falei, não, enciclopédia, serve pra fazer mamografia. Mamografia? Você sabe o que é mamografia? Pera. Eu falei, olha, eu não sei. Mas por que você fala isso? Eu falei, é porque o outro rapaz que eu saí com ele falou e ele vendeu. Então, eu acho que deve ser alguma coisa legal, né? Sei lá. Eu falei, rapaz, não é isso. Ele falou monografia. É outra coisa. Não. Ele falou, gente, não tem como. Aí quando a gente foi fazer hotel lá, a gente não tinha mais o que comer. O que a gente fazia? A gente saía nos intervalos de outros... Sabe as empresas que fazem treinamento hotel ali? Uhum. E aí elas contratam coffee. Sim. Aí a gente ficava monitorando. Quando terminar o coffee deles, a gente vai lá pra comer. A gente não tinha o que comer.
Então, né? Dá um jeito. Dá um jeito. Eu ia lá. E aí eu fui lá pra pegar o coffee. E aí um dos rapazes pegou e falou assim: não pode pegar, não pode pegar e tal. Eu falei: mas vocês vão jogar fora? E tal. Não pode, porque a gente tá aqui. E eu falei: tá. Viu, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que faz pra trabalhar aqui no hotel? Ele falou: não, mas pra trabalhar aqui no hotel não é bem assim, tem que falar inglês e tal. E aí eu lembro que no treinamento que a gente tinha feito, eles tinham ensinado a gente a vender curso de inglês da Barça. A Barça tinha um curso de inglês, eram 27 fitas cassetes, 33 fascículos, aquela coisa Aquele toda. negócio todo, né? Que os idosos conhecem. Aí eu peguei e falei, ele ensinou, né, como é que fazia. Daí eu falei: ma'am, do you speak English? Daí o rapaz: não, I speak. No, man, you don't speak English. Porque daí o cara tinha ensinado como é que fazia, né? Sim. Ele falou assim: se a pessoa não falar yes, I did, ou yes, I do, ele não fala. Ele tá enrolando. Aí quando eu falei isso, o rapaz se assustou. Falou: não, eu tô melhorando meu inglês. Eu falei: cara, a Barça tem um curso de inglês e faz isso e tal. E o rapaz: não, tá bom, então eu vou comprar. Pronto. Você vai comprar? É mesmo? Sério? Tá. Daí eu não sabia, né? Porque eu nunca tinha vendido, eu não sabia o que tinha que fazer. Não sabia o próximo passo depois dali, né? Não tinha chegado. Daí ele: tá, eu vou comprar. Daí eu: então tá bom, então eu vou lá chamar o meu gerente, pegar um contrato e a gente vê. Quando o meu gerente voltou, ele tinha chamado mais outros 4 rapazes que trabalhavam lá. E todos eles compraram. Aí, cara, aquilo virou nossa, que legal, parabéns, e enfim. Resumindo, eu fiquei ali quase um ano, mais ou menos, daí... enfim, no processo todo, viajei para várias cidades. E aí, conforme eu ia em determinadas cidades, eu ia desenvolvendo comunicação, falando com pessoas, porque, afinal de contas, era a nossa ferramenta, né? E aí, quando eu voltei para Curitiba, eu voltei para a área comercial. E aí, foi muito fácil arrumar emprego. Porque as pessoas diziam assim: cara, o cara vendeu Barça, não vai vender consórcio, vende qualquer coisa. Exato. Então, foi muito fácil. Vende água pro dono do poço. Isso. Aí eu entrei na área comercial, eu fiz faculdade de administração, daí depois fui fazer teologia. Aí quando eu fui fazer teologia, eu percebi que naquele momento especificamente, enfim, era um momento onde a Igreja Universal estava crescendo muito. Muito, assim. E aí eles tinham um padrão de comunicação, como todo mundo sabe, né? E aí no trabalho que eu queria fazer, falava justamente de padrões de comunicação que eu queria. Porque o que acontecia? A gente sabe que teologicamente tem muitos pastores que são muito bons, mas eles não conseguem comunicar. Sim. E aí foi justamente sobre isso o trabalho. Como é que pastores que são muito profundos teologicamente não conseguem comunicar, não conseguem falar com as pessoas? E aí pastores que vêm com uma nova pegada, um novo jeito de fazer, quais são os padrões que eles têm e que a gente não está conseguindo fazer e que estão fazendo eles crescerem tanto? E aí o trabalho foi em cima disso. E aí eu fui estudar sobre. Aí fui fazer cursos de oratória, curso de comunicação, estudar o mercado e tal. E aqui em Curitiba não tinha muita coisa. Tinha uma coisa no Senac, uma outra professora de teatro, assim, que fazia alguma coisa. E aí eu percebi que tinha uma demanda no mercado. Tinha uma lacuna ali. Tinha uma lacuna e tal. E aí o diretor lá, o pastor Iverson, até que veio aqui, né? Ele me apoiou no projeto. A gente decidiu montar uma rádio na época lá na minha igreja. E a rádio também funcionou super bem, que era uma rádio web, na época que estava despontando a questão de rádio web. Então uma coisa foi levando a outra. Eu fui estudar muito sobre, trazer coisas de fora, coisas de São Paulo e tal. E aí marquei uma turma para um curso de oratória. Uau! Daí marquei. Cara, aí eu marquei e não tinha nada, não tinha material. E aí, quando eu marquei, as pessoas, né? Cara, você é louco, como é que você marca e tal? Eu falei: vou marcar, né? Vou ver como é que funciona. Sim. Marquei, e aí não vendia. De repente, faltando 2 semanas para o prazo, um pessoal de uma empresa, na época, enfim, uma empresa. Não vou falar que empresa que é, porque... Entendo. Não é o caso. Mas daí uma empresa pegou e me ligou. Falou: Everson, eu vi o teu anúncio. A gente anunciou no Jornal do Ônibus na época. Eu vi o anúncio e tal. A gente quer mandar. Eu queria saber sobre o curso de oratória. Eu falei: o curso de oratória é assim, assim, assado e tal. Legal, vamos mandar. Deu. Bacana. Então eu vou mandar o link de matrícula, vamos fazer a matrícula e tal. Você pode fazer lá na hora. Daí a pessoa: não, a gente precisa de 11 vagas. Deu 11? Pera. Daí eu... 11? Tá. Então vou ver se tem vaga.
Sim. Porque eu não tinha ninguém, né? E eu fiquei com medo daí. Eu falei, Sim. cara, como é que eu vou vender 11 pra uma empresa na minha primeira turma e tal? Eu peguei, desliguei o telefone. Falei, Deus, e agora? Daí Deus falou, você não orou? Você não pediu? Você não tem um chamado? Você não acha que eu tô com você? E eu, tá, beleza. Ah, olha, eu consegui, 11 vagas e tal. A gente vai montar uma turma pra vocês, como se fosse uma turma, porque as outras já estão lotadas. Sim. Olha, misericórdia. As outras estão lotadas, então não vai dar pra incluir vocês lá. Mas lá não, tudo bem e tal. E mandaram. Cara, a gente mandou 2 semanas. Aí eu falei, gente do céu, eu preciso fazer material. Aí peguei, sentei. Eu passei 2 semanas, literalmente sem dormir, escrevendo material, pegando material, compilando e tal. E a gente escreveu, né, que até que virou meu primeiro livro, Oratória e Comunicação Persuasiva. Desse livro, desse material virou o livro. A gente fez a turma, foi um sucesso, assim, no sentido de... Sabe aquele start que provavelmente você deve ter tido na vida, que é o start de, caraca, é pra isso que eu nasci. É pra isso que eu nasci, exatamente. Quando você entrou no rádio, talvez você tenha tido desse start. Sim, exatamente. Aconteceu igualzinho. Porque eu sempre falei muito, desde criança. Eu parava no portão de casa, cidade interior, as pessoas passavam e eu dizia, oi. Aí a pessoa parava, oi. Uma criança falando oi. E aí eu puxava assunto. Como você tá? Ia conversando, aí minha avó vinha correndo lá, ficava com a minha avó na época, ela vinha correndo e falava assim, não dá muito assunto não, senão você vai perder o dia. Vai embora, deixa falando. Porque eu conversava muito. Só que eu era tímido. Sim. Muita gente me travava. E aí vim pra Curitiba, fiz cursos também, estudei um monte e tal. Aí eu, de repente, me vi no rádio, me vi vendendo. Falei, cara, peraí. Isso aqui oportunidade aí. E eu vi que pra mim não era uma dificuldade gigante, porque eu já tinha uma predisposição à fala ali desde sempre. E aquilo me facilitou muito. Eu falei, cara, peraí, agora eu domino o mundo aqui. E aí eu me senti assim, não é? Na hora que dá esse estalo, você fala, cara, vou dominar o mundo. E tem uma frase que diz que os momentos mais importantes que o ser humano tem é quando ele nasce e quando ele descobre o seu propósito. E eu tive literalmente essa sensação de hoje eu descobri meu propósito. Quando eu estava dando aula, eu via as pessoas, eu via elas sendo transformadas pelo método, sendo transformadas por aquilo que a gente construiu. E quando elas começaram e quando elas terminaram, foi algo surreal, assim. E a empresa é uma empresa que... Eles são uma empresa que trabalha com... Como que eu posso dizer? São mestres de cerimônia que fazem cerimônias fúnebres. Entendi. Então, eles tinham todo um jeito de fazer, a gente construiu e foi sensacional. Então, eu realmente falei, cara, eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu nasci pra fazer isso, eu vou investir nesse negócio. Aí, eu fui estudar mais, eu fui montar, enfim, turmas, essa coisa toda. E aí, em paralelo, junto com a rádio que a gente tava, em paralelo com a comunicação lá da Quadrangular, que eu tava lá coordenando. Então, foi um mix de coisas que aconteceram tudo junto. Eu saí do trabalho para fazer isso, larguei tudo, assim, no sentido de renda, essa coisa toda. Entrei naquilo e falei, gente, uau. Daí funcionou. Fiz a primeira, a segunda e tal. E graças a Deus a gente hoje já fizemos mais de 200 e poucas turmas. Eu não lembro quanto tá o número agora, mas a gente coloca ali 230, 200 e poucas. E a gente já tem alunos no Brasil, Estados Unidos... A gente fez curso de oratória até no Paraguai, já, pra você ter uma ideia. Uau, caraca! Então, foi... Até no Paraguai, eu digo por causa da dificuldade da língua, assim, do espanhol e tal. E foi muito, muito legal. E, basicamente, foi assim que aconteceu a história da Transformatória. Aí, a gente virou... Quando eu comecei, era HB7. Olha aí. Porque o que aconteceu? Vai botar um nome. Que nome coloca nesse negócio? Aí, Everson Barbosa. Aí... A gente tinha 7 pilares. Eu coloquei, como é que a gente vai fazer isso, né? O nome em inglês, né? Da presença. Da presença, fica legal, fica bonito. Né? Fica bonito no slogan, né? A gente colocou HB7. E aí, na época, começou a ter aqueles negócios de instituto de coach, aquela coisa toda. Aí eu decidi pivotar para o Instituto Everson Barbosa, porque daí a gente percebeu a necessidade de ter autoridade, a necessidade de ser uma empresa reconhecida e reconhecer o nosso posicionamento. A gente virou o Instituto Everson Barbosa. E aí, num outro momento, o que aconteceu? Fui apresentado por um
o diretor da Florida Christian University, que é uma universidade americana, e a gente conversando, porque eu queria trazer uma chancela internacional para a escola. E ele é mentor de grandes palestrantes, Paulo Vieira, um cara extraordinário. E a gente, uma conversa que era para ter sido de 15 minutos, a gente ficou 2 horas conversando e ele me mentoreando. Ele falou assim: olha, Everson, vou fazer o seguinte, eu vou te falar o que é que você precisa para conseguir isso. Eu não vou te dizer que a FCU, né, vai fazer isso por você, mas eu vou te falar qual que é o caminho que a gente já fez com o Paulo Vieira, a Febracis, e é o caminho de uma grande instituição. Você precisa de branding e você precisa de bricks, né, do tijolo. Então, você precisa ter um lugar físico. Porque a nossa geração é uma geração da startup. A gente aloca um espaço, trabalha home. Sim, começa. Exato, mas para isso a gente precisava ter um lugar físico. E ele falou: vocês vão precisar ter um lugar, uma sede, essa coisa toda, e vocês vão precisar ter um nome que não seja o Instituto Everson Barbosa, porque uma universidade nunca vai chancelar uma pessoa. Sim. Ela vai chancelar uma instituição. Aí ele me deu essa sacada, enfim, essa mentoria. Daí nisso a gente decidiu então ter a nossa sede, que a gente tem lá hoje, né, na Silva Jardim Clóvis Poli. E a gente decidiu também fazer essa mudança do Instituto Everson Barbosa para a Transformatória e aí ampliando para habilidades da comunicação não violenta e tal. E a metodologia nossa era uma metodologia que busca algo diferente daquilo que a gente já viu e complementar aquilo que a gente não viu. Por quê? Porque a gente via aprendendo sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e estrutura de discurso. Mas a maioria das pessoas não precisa só disso. Precisa desenvolver a mentalidade. Precisa desenvolver a soft skill ali, né? Exatamente. Então, se ela não desenvolver a mentalidade, mesmo que ela saiba o que tem que fazer, ela não consegue. Não faz. Então, a gente colocou um quarto pilar, que é o pilar do mindset. E aí a gente percebeu o nível de transformação que a gente trouxe para as pessoas. Aí sentando, conversando e pensando, orando a respeito, a gente viu que a nossa metodologia não era só sobre oratória, mas era uma metodologia de transformação. E aí, transformação, oratória virou a transformatória. Transformatória, show, show. E aí foi uma benção, porque esse nome ele diz muito a respeito da nossa missão. A gente sempre diz que a nossa missão é ajudar as pessoas a se tornarem quem elas sempre sonharam ser. Uau. Por quê? Porque a gente percebe que as pessoas, você tem um sonho, por exemplo, mas por uma inabilidade, uma incapacidade, que é uma incapacidade não técnica, mas de comunicar, a pessoa abandona. O que a gente tem de alunos, por exemplo, que dizem assim: olha, eu deixei o curso de Direito porque eu não conseguia me comunicar. Uau. Eu não escolhi tal carreira porque eu sabia que se eu fosse líder eu não ia conseguir me comunicar adequadamente. Então, quando a gente faz esse processo e a gente consegue isso com o aluno, a gente percebe que ele consegue se tornar aquilo que ele verdadeiramente sonha ser. Aí são líderes, empresários, empreendedores, políticos, pastores. E essa basicamente que é a nossa missão e assim que foi construído esse sistema de transformação, né? Show de bola! E agora você, ouvinte, já entendeu com quem que a gente tá conversando aqui. O cara que vendia enciclopédia, gente. Você não tá entendendo. Enciclopédia balsa. É, exatamente. Que vendia enciclopédia, quase que sai aqui. Enciclopédia pra fazer mamografia. Que é isso? Ó, presta atenção. Você pode deixar sua dúvida aqui se você tem dificuldade pra falar em público. Se há muito tempo aí você às vezes se viu nessa história aqui que a gente estava contando, se viu muitas vezes perdendo oportunidades por causa disso, deixa sua dúvida aqui, como é que faz e tal. A gente vai dar dicas daqui a pouquinho sobre isso. Vamos bater um papo super top e vamos continuando aqui até às 7 da noite. Rápido intervalinho e a gente já volta aqui com o Papo Cast. Vamos lá. Estamos de volta com o nosso Papo Cast aqui pra gente conversar um pouquinho, sim, sobre comunicação, sobre oratória, sobre timidez, se você é tímido. E a gente vai entrar aqui com o nosso querido Everson Barbosa, ele que já estava aqui, contou toda a história, ele que é o rapaz da enciclopédia. Não, brincadeira, vamos lá. É isso mesmo. Não, mas o Transformatório, a gente estava falando aqui sobre o curso, tudo mais, sobre lá o Instituto, que também era um instituto e virou Transformatória. A gente estava conversando aqui em off, gente.
A gente vai ter que fazer um making-off aqui em breve pra você acompanhar o que rola no intervalo do PapoCast. Às vezes o intervalo tem umas pérolas, né? Umas pérolas, rapaz! É verdade. Sim. Ó, vamos lá. A pessoa que às vezes pensa, aquele pensamento assim... eu nasci tímido, eu sou assim desde sempre. Sempre fui. Isso é verdade? Ou dá pra mudar? Tem jeito esse Tem negócio? jeito esse negócio? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu sempre fui assim, eu morro de pavor, sou a mão, sei lá, desando o intestino. Porque acontece um monte de coisa. Isso tudo é realmente nato ou não? Isso aí é psicológico, dá pra mudar? Então, olha só, como é que funciona? A timidez, ela não é um traço de personalidade. A timidez é uma característica que vai sendo desenvolvida. Então, personalidade é introversão, extroversão. Então, a pessoa é um pouco mais introvertida, ou seja, ela se comunica pra dentro, introvertida. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira. A pessoa, ela vai chegar aqui, galera, vamos pro happy hour, vamos fazer uma coisa, vamos comer um sanduíche, vamos fazer alguma coisa e tal. O introvertido, ele vai dizer assim, não vou, não. Meu negócio é casa. Quero ir pra casa. Aí o extrovertido vai falar, não, cara, meu Deus, vai todo mundo. Você tem que ir. Ele, não, é exatamente por isso que eu não vou. Vai todo mundo, eu não quero, eu não gosto de barulho, eu não gosto de dia tarado. Eu quero ficar na Netflix, eu quero ver meu livro, eu quero fazer alguma coisa. Sozinho. Esse é o introvertido. E pra ele isso não é nenhum problema. Ele simplesmente prefere ficar sozinho, prefere ficar na solitude, não solidão, mas solitude no sentido de tá tudo bem. Agora o extrovertido é o da galera. Vamos agitar, vamos fazer barulho, vamos fazer movimento e tal, essa coisa toda, todo mundo já conhece. E aí a gente tem o ambivertido. O ambivertido é aquele que transita entre um pouco de introversão e um pouco de extroversão. Qual a diferença? A diferença é que depende muito do seu conforto. Então, se eu estou confortável aqui com você, pô, você é um cara de gente boa e tal, aqui, vida louca. Show de bola daí. Agora, se eu chego assim numa sala onde eu não conheço ninguém, as pessoas, entre aspas, estão me julgando, eu fico mais introvertido, então eu fico mais na minha. E transitar por esses dois polos, talvez seja o cenário da maioria das pessoas. Só que a maioria das pessoas não conhece isso, porque é um termo um pouquinho mais técnico, mas de fato é assim que acontece. Agora, e a timidez? A timidez não. A timidez é quando eu gostaria de ir pro happy hour com vocês, eu quero ir, vamos e tal, vai ser muito legal, só que eu não vou, por causa de uma crença de não merecimento, de não ser amado, ou uma crença de que aquele ambiente vai me trazer algum tipo de desconforto. Então, o que eu penso? Mas a minha voz não é legal. Mas eu não consigo fazer amizade. Mas eu não conheço as pessoas. Mas eu ando igual um pato. N situações, né? A galera... Enfim, coloca um monte de caraminholas na cabeça e por isso ela não vai. Então ela gostaria de ir, ela se sente mal por não ir, ela fica triste de não ter essa convivência social, mas por causa da timidez, que é uma coisa imposta, desenvolvida, ela acaba, infelizmente, não indo. Então a timidez é mais comum nas pessoas introvertidas porque a comunicação é como se fosse um músculo, que se a pessoa não desenvolve, ela vai meio que atrofiando, vai ficando para trás. Então as pessoas introvertidas, na época da escola, por exemplo, elas recebem várias informações que confirmam uma condição. Não, ele é quietinho mesmo. Ela é na dele mesmo. E isso vai deixando a pessoa mais confortável. Na hora de fazer um trabalho, o extrovertido fala, não, eu falo, pode deixar. E o introvertido fala, não, eu seguro o cartaz. Eu era esse cara, eu não fazia trabalho na escola. Vou contar aqui, ouvinte, vou contar. Eu não fazia trabalho na escola. Deixa que eu apresento. Eu falava assim, põe meu nome que eu apresento. Vocês não vão ter problema com isso, mas eu apresento. E isso a pessoa pensava, puxa vida, graças a Deus. Fechou. Faz, né? Mas em contrapartida, esse próprio músculo da comunicação, ele acaba sendo atrofiado. Então, ao longo da vida, tá tudo bem. Só que tem um detalhe que as pessoas não se dão conta, que a pirâmide da vida, a pirâmide da escala, a pirâmide do crescimento, ela depende muito mais de conhecimento comunicacional do que conhecimento braçal, ou seja, conhecimento técnico. Então vamos imaginar uma pirâmide que na base tem o trabalhador técnico, tem aquele que é mão de obra, tem aquele que sabe apertar parafuso, sabe resolver alguma coisinha ali e tal. Quando ele quer crescer, escalar, e financeiramente falando, quer ser líder, quer ser reconhecido, ele não precisa mais de tanto conhecimento braçal, ele precisa desenvolver a comunicação. Sim. E aí é que as pessoas patinam. Por quê? Porque se eu quiser ter crescimento
crescimento pessoal, profissional, quero me destacar, quero ser uma referência, eu preciso me desenvolver como comunicador, muito mais do que só como um técnico. Sim. E se eu não entender essa lógica, essa dinâmica da vida, infelizmente eu vou patinar. Então existem pastores, por exemplo, que são inteligentíssimos, que são acolhedores, que têm uma vida íntegra com Deus, mas eles não desenvolveram uma boa comunicação, então eles não conseguem desenvolver o seu ministério em plenitude. Ah, mas não é Deus que abençoa? Claro que é. Mas se a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, que Moisés, muito inteligente, criado no Egito, criado pela filha do faraó, inteligência ele tinha, conhecimento ele tinha, mas quando ele precisava ser líder, falar, tirar os hebreus do Egito, ele não conseguia. E ele teve que buscar o quê? O seu irmão. Deus, eu não consigo me comunicar. Não dá. Não dá, não tem jeito. E o problema é que a maioria das pessoas não vão ter um Arão do lado. E aí ela vai patinar, ela vai deixar o seu ministério muito aquém, ou até o seu nível profissional muito aquém daquilo que elas deveriam, justamente por causa de uma incompetência comunicacional. E isso faz toda a diferença. Muitas vezes até abandonar o próprio, né? Muita próprio gente sonho ou abandona. profissão e por aí Muita vai. gente abandona. E sabe o que acontece? Existem os P's-programadores. Sabe o que são os P's-programadores? Já ouvi falar assim. Os P's-programadores são aquelas pessoas que de alguma forma têm uma influência na nossa vida. Então, pais, professores, pastores, padrinhos, padres, enfim, essas pessoas têm um nível de influência na nossa vida. E aquilo que elas falam tende a ser muito verdade, principalmente no primeiro setênio. E aí, você é tímido, você é quieto. Professores, uma vez, olha só, uma aluna nossa, ela contando, né, o que aconteceu com ela. Ela falou assim, olha, um dia eu fui apresentar um trabalho, apresentei o trabalho super tímida, super com vergonha, e a professora falou assim, minha filha, se fosse pra você fazer uma apresentação ridícula como essa, era melhor você nem sair do seu lugar. Pronto, ela falou, é isso, Cara, vou ficar no meu lugar agora. Vou ficar no meu lugar. Então, essa pessoa vai sendo programada para isso. Outra coisa que a gente vai recebendo programação dos pais, por exemplo, não se meta em conversa de adulto, não queira se aparecer, não fale com estranhos. Igual lá na sua mãe, né? Aquela questão de, não dê conversa, porque vai longe e tal. E se a gente analisar, por exemplo, não converse com estranhos. Talvez seja um dos piores conselhos que a gente pode dar para um filho. Por quê? O que um adulto faz para fazer network? Conversar com estranho. Conversa com estranhos. O que uma pessoa faz para ela crescer? Ela tem que aparecer. Tem que conversar com estranhos. Então, todos esses P's-programadores, eles, não por mal, longe disso, mas eles acabam muitas vezes programando a pessoa para o fracasso na sua comunicação e o seu fracasso em termos de carreira, em termos de vida. Então, é muito importante a gente ter clareza sobre esses elementos, sabe? Isso seria as principais raízes ali da timidez seriam nessas fases, né? Com certeza. Basicamente. A gente tem basicamente 3 fases ali. Então, essa primeira fase, 0 a 7 anos, onde a opinião dos pais, aquilo que os pais falam, é a verdade absoluta. Então, se você falar assim pra uma criança, você é feio. A criança vai falar, pai, eu sou feio. A mãe vai falar, não, filho, você é lindo. Fechou. Beleza. Passou. Tá tudo certo. E, inclusive, eu tenho um filho de 3 anos, né? E ele fala assim, pai, olha o que eu fiz. Olha, o tempo todo. O que eu fiz? Nossa, filho, nossa, parabéns, você é um gênio, você é isso, você é aquilo. Então, a gente fica validando e reafirmando ali, né? Exatamente. Agora, tem uma outra fase, que é a fase da adolescência, pré-adolescência, onde dos 8, 15 anos ali, que ele precisa, então ele está se estabelecendo socialmente. Quem que valida esse adolescente? Seus amigos, os seus pares. Então, se eu chegar e falar assim, pô, cara, você tá gordo e tal. Aí você, adolescente, vai pra casa, eu tô gordo, não sei o que. Vai lá, fica chorando em casa, tua mãe e teu pai vão ver, o que aconteceu, filho? Eu tô gordo, eu tô isso, eu tô aquilo e tal. Aí o que o pai e a mãe fazem? Não, filho, você tá maravilhoso, meu Deus, você não tá gordo nada, você tem que comer mesmo e tal. O adolescente vai falar, não quero, meus amigos falaram que eu não tô. Então, mesmo que os pais falem, aquilo, entre aspas, não tem valor nenhum. Então, nesse momento, a gente precisa da validação social. E aí tem uma terceira fase, que é a fase adulta, onde eu vou me estabelecer, onde eu preciso me firmar como pessoa, como profissional, e é onde eu preciso me reconhecer como pessoa. Então, nessa fase, o que acontece? Eu preciso me valorizar, eu preciso me enxergar, eu preciso me sentir amado. Só que tem um problema.
a maioria das pessoas, por não terem passado muito bem pela primeira e segunda fase, elas ainda têm uma cabeça de adolescente. Então elas vão lá na frente, ao invés de pensar em performance, na entrega, elas ficam pensando: o que estão pensando de mim, gente? Ai, meu Deus, ai, fulano não gostou. Ai, fulano tá no celular. Ai, fulano tá dormindo. Olha, eu não sei o que, saiu da sala. Então, a pessoa não consegue lidar com ela não agradar. Ela não consegue lidar com aquilo que, teoricamente, ela precisa fazer para ser admirada, respeitada, que é, de vez em quando, se posicionar. Só que a pessoa é um agradador profissional, não se posiciona, e aí... Você conhece algum líder que não se posicione? Nenhum. Não existe. Não existe. Você conhece algum líder que seja amigo de todo mundo? Nenhum. Então, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, você precisa aprender a olhar para dentro, se comunicar para fora. Olhar para dentro no sentido de quem você é, o que você faz, naquilo que você tem de bom, e olhar para fora e entender que você é uma pessoa de valor. Você é uma pessoa que tem conteúdo para fazer. E o que a maioria das pessoas não entendem, que cada vez que elas vão abrir a boca, pode ser um caixa eletrônico aberto. Sim. Por quê? Porque ela tem a oportunidade de vender seu produto, vender sua ideia. O que a gente atende alunos lá na escola, de pessoas que são ótimos profissionais, são dermatologistas, que está super em alta, são advogados, são pessoas muito inteligentes, mas não conseguem sequer falar do preço da sua hora. Uau. Isso é terrível. Por quê? Muitos, até por essa não valorização, não sabem nem quanto custa o preço da sua hora. Exato. A pessoa não sabe. Daí ela deixa assim meio que... Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu entrego e tal. Quanto custa? Então, aí só o jeito de você falar já comunica que você não acredita em você, não acredita no seu produto. Daí as pessoas... A própria desvalorização, né? É ela que se autodesvaloriza, né? A gente tem casos de aluno, por exemplo, eu cito um caso de um aluno que é ainda, né? Claro, é dermatologista. E aí ele tinha uma hora X, fez o curso, o treinamento, e aí a gente tem a formação de oratória, e depois tem uma outra formação, que é uma formação mais voltada para persuasão e influência. E aí fez essas duas. Ele falou: cara, isso aqui virou uma chave para mim. Por quê? Porque eu preciso me valorizar. Preciso valorizar minha hora. Beleza. Foi lá e começou a cobrar, dobrou o valor da hora. E viu que as pessoas ainda, tinham ali, triplicou o valor da hora. E me mandou mensagem, falou: você não vai acreditar, a minha hora triplicou e a minha agenda continua cheia. Uau! Ele virou o melhor dermatologista? Não. O que ele virou? Um comunicador melhor do seu produto, serviço e ideia. Uau, cara, uau. E, olha... Vamos para mais um rápido intervalinho, gente, e já a gente vai voltar aqui com umas dicas para você aí que quer se comunicar, quer começar a se comunicar melhor. Dicas especiais, práticas ali para você que quer se... Pode ser, Everson? Pode, vai bola. Então daqui a pouquinho tem dicas especiais para você aí que precisa se comunicar melhor. Então segura aí. E é isso aí, estamos de volta! Vamos lá, você que tá ligado aqui com a gente já sabe, né? Já sabe que a gente voltou, já tá esperando aí as dicas, sim! Everson, vamos lá! Vamos passar aí algumas dicas pra galera que às vezes tá ouvindo a gente aqui, já se identificou, já sabe que, poxa, realmente é isso que eu quero. Quero me comunicar melhor, preciso saber como fazer, por onde eu começo, qual que é o passo a passo, tem alguma coisa que eu já posso fazer aqui... Às vezes a pessoa tá no carro, tá em casa lá, fala: cara, eu queria já começar alguma coisa que pode me adiantar um lado aqui e depois procurar talvez um curso, alguma coisa. Mas dê umas dicas aí pra galera. Ótimo. Então, olha só, a comunicação ela é relativamente simples, é baseada em 4 pilares: linguagem verbal, não verbal, o roteiro e a mentalidade. Então, existem algumas preparações que são importantes para toda pessoa que vai apresentar, falar em público. E quando eu falo em apresentar, parece uma coisa do orador, o palco. Mas qualquer conversa é uma apresentação. A gente está aqui, a gente está, entre aspas, apresentando. Então, é importante a pessoa ter essa consciência, que uma boa apresentação é uma boa conversa. E a gente treina uma boa apresentação conversando e trazendo o espírito da conversa para o palco. Porque aquele negócio antigo assim de: olá, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui. Isso já foi, isso não existe mais. Isso existe em formatura, é outra coisa, é outra coisa. Mas em apresentações, no geral, a linguagem mais próxima, mais coloquial, que
aproxime de fato a audiência, isso funciona muito bem. E a gente já treina isso quase que todos os dias, porque 80% do tempo, quando a gente tá acordado, a gente tá comunicando. Agora tem um detalhe. Linguagem verbal. A gente precisa, então, trabalhar a nossa dicção. Existe um exercício que é super tradicional na transformatória, que é o tagarelar. A gente tagarela no futuro do presente do indicativo, que é, literalmente, destravar essa musculatura da fala. Então, a gente sempre recomenda. Aluno, vai lá, antes de você falar... Futuro do presente do indicativo, tagarelar. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Então, fazer isso antes de uma apresentação, antes de entrar para falar, já ajuda. E sem contar que é uma coisa tão ridícula que ele diminui o estresse. Sim. Fale alto, faça em voz alta mesmo. Vai lá e tal. Agora, se você estiver já no meio das pessoas, não puder, abaixa a cabeça ali, faz baixinho, como se você estivesse orando antes de começar. Maravilha. Outra coisa importante é a postura. Então, a pessoa precisa estar numa postura em cima do eixo, o quadril alinhado retinho ali. Isso é bem importante porque a gente chama isso de biofeedback, ou seja, quando o corpo alimenta a mente. Uma pessoa que está com o corpo mal posicionado, desajustado, o que acontece? Ela pensa diferente. Sim. Um exemplo clássico disso, e as mulheres vão entender muito bem, uma mulher quando ela está de salto alto, ela se sente melhor. Por quê? Porque é retroalimentação. O corpo alimentando a mente, biofeedback. Um homem, quando ele está de feedback, quando ele está muito bem vestido, ele se sente melhor. Por que isso acontece? Justamente porque é a mente sendo nutrida pelo corpo. Por isso que a gente precisa, então, ter uma postura adequada, uma postura ereta, uma postura bem posicionada. Terceiro elemento que as pessoas têm que desenvolver para antes de falar é ligar a mente. Mas ligar o anjinho, não capetinha. Exatamente. Porque tem gente que, quando vai fazer uma apresentação, ela volta pro lugar, ela ouve só as vozes dos capetinhos. Eu falei agora. E agora? O capetinha daqui, ele fica falando assim, ó. Viu? Você não falou tal coisa, né? Você não falou isso aqui, você não falou isso aqui, ó. Isso aqui era importante, você não falou. Você nem se apresentou direito, as pessoas não sabem o que... E se eles não gostaram? E se? E o e se? Aí tem o outro que é o do e se, né? Esse aqui é terrível, porque esse aqui é até xinga, né? Ele fala, mas você é tongo, hein? Olha que besteira que você falou. Como é que você fala um negócio desse? Como é que tá? Então, olha o paradigma. Você fica afetado por aquilo que você não falou e afetado por aquilo que você falou e falou errado. Por isso que é importante essa preparação mental. Então, a preparação mental é literalmente imaginar o cenário positivamente. Como é que você vai fazer? Como é que você vai falar? Como que você vai andar? Como é que você vai se vestir? O que vai acontecer? Você vai pegar o microfone? Não vai? Você vai se levantar? Quem que vai estar nas primeiras fileiras? Você vai olhar no rosto das pessoas e vai ver no olhar das pessoas um olhar amistoso? Tudo isso é preparação mental. Porque a mente, o que causa ansiedade na mente humana? Causa ansiedade o futuro incerto. Então, toda vez que eu tenho um futuro incerto pela frente, eu fico ansioso. Então, cara, o que o PH vai me perguntar? Ai, meu Deus e tal. Eu vou criando cenários negativos. Isso aumenta a minha ansiedade, dispara a adrenalina. E a adrenalina dá vontade de correr, descontrole emocional ou paralisia. Que é tudo que a gente não quer. Então, a pessoa ou fala rápido demais, ou fala besteira, ou fica travado. E o quarto, e talvez um dos mais importantes, é literalmente construir uma apresentação com um roteiro bem estruturado, com um treino e ensaio. Saber o que vai falar. Exatamente. Se a pessoa fizer isso, principalmente no nível do roteiro, não precisa exatamente ter decorado tudo, mas no nível do roteiro. Ou seja, eu sei como eu começo, eu sei como eu termino. Porque se você reparar, como eu começo e como eu termino, em regra, não muda. É basicamente o sanduíche ali. O que precisa ter para um sanduíche existir? É começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Tem que ter pão. Então, tem a base, tem a coroa, tem o início, tem o final. Se eu sei disso, olha como isso me dá um conforto. Por quê? Eu já sei o que vai acontecer. Então, usar os elementos neuroassociativos para você usar a mente para ser o seu amigo e não seu inimigo, isso é fundamental. Então, recapitulando, não esqueça de trabalhar sua dicção, tagarelar bastante. Depois eu até posso dar algumas dicas de filmes aí para ajudar vocês. Segundo, trabalhar essa questão da postura, ligar o corpo, ajustar ali eixo e reset, desenvolver uma mentalidade que pense na frente num futuro positivo, liga a mente, não deixa a mente surpresa. E quarto, e talvez o mais importante, essa preparação de roteiro. Início impactante, um conteúdo relevante e um final emocionante. Fazendo isso, 90% dos problemas sumiram e a comunicação vai fluir bem. Show de bola, cara. Show de bola. Você ouvinte que pegou essas dicas, resolveu a vida já, hein? Resolveu a vida. Everson, felizmente a gente vai ter que finalizar, cara. Porque o tempo já
foi aqui, rapaz. Olha, obrigado por estar trazendo aí essas dicas aqui, contando sua história também para nossa audiência, para todo mundo aqui. O pessoal vai poder acompanhar no YouTube, você que tá aqui acompanhando a gente no vídeo, vai poder acompanhar no YouTube, rede social tá aí liberado, a gente vai estar colocando também tanto a rede do Transformatória, quanto também do Everson, e você vai poder acompanhar todos os conteúdos ali e dicas também, porque eu sei que tem ali algumas dicas que você passa também lá no Transformatória, né? Todo dia a gente faz um material novo, seja vídeo, enfim, material gráfico e tal, porque o nosso lema é crescer e contribuir. Então a gente sabe que isso faz a rede crescer, mas também sabe dessa missão de contribuir para as pessoas se desenvolverem, né? Show de bola. Obrigado, meu amigo. E se quiser aí já, eu sei que vai ter Summit, vai ter várias coisas acontecendo aí nesses próximos dias. Conta pra galera aí, já pode mandar aquele abraço aí pro pessoal e brigadão. Legal, obrigado PH pelo convite, obrigado Júnior, obrigado Patrícia. Gente, pra gente encerrar, eu quero deixar algumas mensagens importantes pra vocês, mas antes eu quero falar do Transformatória Summit. Esse evento vai acontecer no próximo sábado, no dia 23 de abril, lá no Teatro Bom Jesus. E sério, tem menos de 20 ingressos, PH. Uau! Menos de 20 ingressos. Então, se você quiser se inscrever, vai ser muito legal. Para você ter uma ideia, ele é um evento de alavancagem de negócios, onde nós trouxemos alguns dos maiores palestrantes do Brasil em temas muito específicos. São realmente especialistas no tema vendas. Marcelo Caetano, é diretor da Venda Mais, que é a maior publicação da América Latina, que produz conteúdo para vendas. O Marcos Bernardes, que é um dos palestrantes também, ele leva as pessoas para Disney para mostrar como é que é o atendimento da Disney lá no bastidor. Então ele ensina profissionais, empresários que querem desenvolver um atendimento de excelência, de qualidade. Aí, enfim, alguns dos CEOs das maiores empresas aqui do Paraná, Socarrão, Ponto, Two Dogs, enfim, vai ser realmente extraordinário. E o pastor Cláudio Duarte, que todo mundo conhece, também vai ser um dos palestrantes e vai trazer uma palestra bem bacana sobre liderança e comunicação. Então, vai ser um evento extraordinário. Se você quiser mais informações, acesse lá o transformatória.com.br, transformatória.com.br, e você que está ouvindo aqui a gente e fizer a sua inscrição, na hora de você fazer a sua inscrição, você vai colocar lá amigo do PH. Aí, ó. Vai colocar amigo do PH e vai ter um desconto para você lá. Show, hein? Tá bom? Tá feito já. E, enfim, para finalizar, eu quero desejar tudo de bom para vocês, tudo de bom para você, PH, para toda a sua família. E lembre-se, gente, as pessoas que se comunicam bem, elas sempre vão mais rápido, elas chegam mais longe e elas são muito mais felizes. Então, desenvolva essa habilidade de comunicar, desenvolva a habilidade de tocar o coração das pessoas e jamais permita que você não seja tudo aquilo que você sonhou ser, que você não seja aquilo que Deus sonhou para você e para o seu ministério por causa de não se comunicar bem. Isso é uma escolha. As pessoas que são pessoas de sucesso, elas escolheram ter sucesso. E sem dúvida nenhuma, o maior alavancador é uma boa comunicação. Seja você com você mesmo, você com as outras pessoas ou você com Deus. Então Deus abençoe vocês, foi um privilégio estar aqui hoje e a gente possa se encontrar em muitas e muitas outras oportunidades. Com certeza, com certeza. Galera, ó, daqui a pouquinho a galera da produção vai avisar você que levou aí o combo de hoje, tá bom? Deus abençoe muito vocês, ótimo feriadão e é claro que segundona tô de volta aqui na Sara Brasil. Valeu, fui!